Então, dando sequência à solução do exame da ANPEC de 2014, vamos ver agora a questão de número 3, perfeito? Então, o que é que diz essa questão? Então, essa questão, como vocês sabem, é uma questão de probabilidade básica, simples, né? E diz o seguinte: a tabela abaixo oferece informações sobre uma determinada cidade. A população economicamente ativa de 120 habitantes que está em busca de emprego ou participando do mercado de trabalho possui a seguinte distribuição. Então, você tem aí a tabela, né? Onde você tem o empregado e o desempregado relacionado a se possui curso superior ou não possui curso superior. Então, com base nessas informações, é correto afirmar que a taxa de desemprego, né, da PED, ou seja, da população economicamente ativa, é de 25%. Então, para resolver essa questão, vamos lá para o nosso quadro interativo, como vocês já estão acostumados, né? Então, vamos lá. Então, para saber a taxa de desemprego, né, da população economicamente ativa, se essa taxa é de 25%, o que é que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente tem que calcular os somatórios, né? Então, vamos calcular aqui os somatórios. Então, a gente vai ficar com 80, 40, e aqui 50, né? E 70, de forma que o total tem que ser igual a 120. Então, a taxa de desemprego é simplesmente a probabilidade do indivíduo estar desempregado. Então, probabilidade dele estar desempregado, que eu vou chamar de D, aqui eu vou chamar de D, aqui eu vou chamar de E, ok? A gente sabe, né, nós aprendemos lá no nosso curso de probabilidade básica, que a primeira coisa que a gente deve fazer em questões de probabilidade básica é nomear os eventos. Então, vou colocar aqui como superior, vai ser o S, e aqui não superior, N de S. Então, ele quer a taxa de desemprego, que é dado por P de D, que é simplesmente o número de desempregados sobre o número total, ok? Que é o N de S ou N de T, para facilitar, para não confundir com o S de nível superior. Então, vai ser igual a 40 sobre 120, né? É igual a 1/3, que por sua vez é igual a 0,33. Portanto, né, essa taxa não é de 25%, e sim, né, ou 33%. E sim de 33%. Portanto, o item está falso. Muito bem. Vamos passar então para o item 1. Vamos passando para o item 1. Se um indivíduo tem curso superior, a probabilidade de que esteja desempregado é igual a 20%. Então, nós estamos aí com uma questãozinha de probabilidade condicional, né? Ele quer a probabilidade do indivíduo estar desempregado, dado que tem nível superior. A gente sabe que isso é a probabilidade da interseção entre estar desempregado e ter nível superior sobre a probabilidade de ter nível superior. Bom, a probabilidade da interseção, né, ter nível superior e desempregado, aqui 10, né? 10 sobre 120. E a probabilidade de ter nível superior é justamente a soma dessa linha, que é igual a 50. Ok? Então, vai ser 50 sobre 120. Note que esse 120 vai cancelar com esse 120, de forma que a gente vai ficar com 10 sobre 50, ou 1/5, que é igual a 0,2 ou 20%. Portanto, o item está correto.
Então, esse item está verdadeiro. Ok? Vamos passar então para o item 2. No item 2, ele diz o seguinte: se um indivíduo está empregado, a probabilidade que ele tenha curso superior é maior do que a probabilidade que não tenha curso superior. Então, ele quer verificar se a probabilidade de um é maior do que a probabilidade do outro. Então, vamos calcular as respectivas probabilidades e verificar se o item está verdadeiro ou falso. Então, ele quer, vamos calcular a probabilidade de ter nível superior dado que está empregado, né, que é igual a probabilidade de S e empregado sobre a probabilidade de empregado. Ok? Então, a probabilidade de ter nível superior estar empregado vai ser 40 por 120, né, sempre pelo total, dividido pela probabilidade de estar empregado, ou seja, que é a soma, 80 sobre 120. Cancelando 120, eu vou ficar com 40 sobre 80, que é igual a 1/2 ou 50%. Ok? Perfeito? E ele quer comparar isso com a probabilidade que não tenha nível superior. Então, ele quer a probabilidade de não ter nível superior, que eu denotei por NS, dado que está empregado. Então, probabilidade de NS, usando a fórmula da probabilidade condicional, interseção empregado sobre probabilidade de empregado. Então, não ter nível superior está empregado é 40 sobre 120 e a probabilidade de estar empregado é 80 por 120, que vai dar exatamente a mesma probabilidade da anterior, ou seja, 50%. Então, ele diz que se um indivíduo está empregado, a probabilidade de que tenha curso superior é maior do que a probabilidade de que não tenha nível superior ou curso superior. Então, nesse caso, não configura, né? Portanto, as probabilidades são iguais e o item, aliás, é falso. Ok? Vamos passar para mais um item. Então, no item 3, ele diz o seguinte: 1/3 dos indivíduos que participam do mercado de trabalho possuem nível superior. Então, vamos ver se de fato isso é verdadeiro ou falso. Então, a probabilidade de ter nível superior é N de S, né, o número de casos favoráveis a ter nível superior, sobre N do total, né, de todo o espaço amostral. Então, vou ter nível superior, aqui nós já sabemos que a soma é 50, então vai ser 50 por 120, que é 5 sobre 12, que é diferente de 1/3. Portanto, o item está falso. Veja que, nesses casos, eu não preciso nem calcular para saber a resposta. Então, não vou perder tempo e você tem que buscar uma estratégia para reduzir o tempo de prova. Ok? Então, dentro dessa estratégia, eu vou fazer os problemas ou buscar soluções de problemas. Ok, vamos passar para o item 4. Se o indivíduo está desempregado, a probabilidade que não possua curso superior é igual a 75%. Então, ele quer a probabilidade do indivíduo não ter nível ou curso superior, dado que está desempregado. Então, nós já vimos que isso é a probabilidade de N de S interseção com desempregado sobre a probabilidade de estar desempregado. N de S e desempregado, essa interseção, né, não possui nível superior e está desempregado, nós vimos que é igual, podemos observar que isso é igual a 30 sobre 120, porque isso é uma probabilidade, ok? E probabilidade de estar desempregado tem um total de 40, então vai ser 40 sobre 120, cancela o 120, vai dar 3 sobre 4,
ou 75%. Então, de fato, essa probabilidade é igual a 75%. O item está verdadeiro. Ok? Então, veja, mais uma vez, questão 3, uma questão simples de probabilidade, que você tem totais condições de resolver. Perfeito? Então, com isso, vamos passar para a questão 4. Mas antes, vamos voltar aqui ao nosso púlpito e vamos dar início, então, à solução da questão 4. Bom, questão 4, uma questão de regressão múltipla, envolvendo, inclusive, variáveis dumes, que são variáveis dicotômicas, que nós também tratamos na teoria, ok? E que vamos resolver agora. Bom, e o que é que diz a questão 4? Então, ela fala o seguinte: usando dados de uma amostra aleatória da população com 80 mil indivíduos, é estimada uma regressão pelo método de mínimos quadrados ordinários. Os resultados dessa regressão são mostrados abaixo, em que os erros padrão são mostrados entre parênteses. Então, aqui você tem o modelo de regressão e entre os parênteses você tem justamente os erros padrão. Perfeito? Então, para a resolução dessa questão, talvez lhe seja útil saber que esse Z tem distribuição normal padrão, então a probabilidade de Z ser maior, o módulo de Z ser maior do que 1,645 é igual a 0,10 e probabilidade de módulo de Z ser maior do que 1,96 igual a 0,05. O que são esses resultados? São simplesmente os nossos níveis de significância. Então, o Z com nível de significância de 10% e o Z para um nível de significância de 5%, ok? E aqui você tem o modelo. Veja que esse modelo está em função do LN. Isso é importante porque muda a interpretação do modelo, ok? Então, nós sabemos, se nós temos um modelo normal, nós temos interpretação. Se nós temos o LN da variável resposta ou da variável dependente, a interpretação muda drasticamente, ok? Então, fiquem atentos a esse tipo de questão. Então, você tem aqui que é 0,30 mais 0,310 escolaridade, mais 0,03 idade, menos 0,15 mulher. Veja que mulher é uma variável dicotômica, se é mulher igual a 1, se é homem igual a 0, ok? E ainda temos a interseção ou interação entre mulher e escolaridade, que é menos 0,05 vezes mulher vezes a escolaridade, ok? Então, vamos passar adiante. Então, ele ainda diz que a variável escol representa o número de anos de estudo, a idade é a idade do indivíduo em anos, e mulher é uma variável dume igual a 1 se o trabalhador for do sexo feminino, e igual a 0 se o trabalhador for do sexo masculino, como eu já havia adiantado. Então, todas as suposições usuais acerca do modelo de regressão linear clássico são satisfeitas. Então, ele está dizendo que esse modelo realmente é o modelo que está representando o salário. Então, com base nos resultados acima, e supondo que a amostra é suficientemente grande para que aproximações assintóticas sejam válidas, é correto afirmar que. Então, isso aqui vai ter, logo, a gente vai precisar dessa observação que as aproximações assintóticas são válidas, e vocês vão ver já aonde a gente vai colocar isso, ok? Então, vamos passar para a solução dessa questão. Então, vamos lá para o quadro interativo, Vou aqui para o meu quadro, ok? Então, item 0. É possível rejeitar, ao nível de significância de 10%, a hipótese nula de
que o coeficiente associado à variável SCOL é igual a zero, e é igual a zero, ok. A hipótese alternativa é a de que o coeficiente associado à variável SCOL é diferente de zero. Perfeito. Então, o que ele quer na realidade, né, você tem um teste hipótese para o parâmetro dessa que está associado a essa variável SCOL, né? Então, o que você tem para essa variável SCOL, então, primeira coisa é porque eu estou trabalhando com a variável SCOL. Então, em regra geral, você tem que o teste hipótese que é feito para os parâmetros é que o beta associado a essa variável é igual a zero, contra H1, o beta é diferente de zero. A gente já viu que se o beta for igual a zero, é porque a variável não é significativa para o modelo. E se o beta for diferente de zero, é porque a variável é de fato significativa para o modelo, então ela deve permanecer no modelo. Então, nós temos inicialmente uma estatística de teste, nós sabemos que a estatística do teste, o T calculado, né, a estatística do teste para esse teste hipótese é uma T de student, né, que eu vou chamar de T calculado, que é simplesmente o beta chapéu, né, que é o valor estimado associado a essa variável, ok? Sobre o erro padrão, que é o S, né? Ou, colocando já em português, vai ser o erro desse beta chapéu, que está dado entre parênteses. Então, substituindo os valores, você tem que o beta associado à variável SCOL é igual a 0,10 e o erro padrão é igual a 0,04, de forma que o valor é igual a 2,5. E aí o que é que você tem que fazer? Você tem que associar a esse valor, esse T calculado, você tem que comparar com o T tabelado. Note que ele não deu, né, o problema não te dá os valores da distribuição T. Mas observe que como você tem uma população muito grande, de 80 mil indivíduos, né, você pode aproximar essa distribuição T, ou seja, assintoticamente essa distribuição T, ela tende para uma normal, né? Uma normal que a gente sabe que a Z é uma normal, padronizada, uma normal 0,1, de forma que eu tenho simplesmente que comparar esse T calculado com o meu valor tabelado. E qual é o valor tabelado? Observe que ele te dá um nível de significância de 10%. E qual era o valor associado desse nível de significância? Era 1,645. Então, eu comparo esse valor calculado com esse valor tabelado. Como o calculado é maior do que o tabelado, ou seja, que o Z, que eu chamo de tabelado, que é igual a 1,645, então eu rejeito como conclusão, né? Rejeita-se H0. Se eu estou rejeitando H0, então beta é diferente de 0. Ok? Então, ele pergunta, é possível rejeitar ao nível de significância de 10% a hipótese nula de que o coeficiente associado à variável SCOL é igual a 0? Então, sim, é possível rejeitar. Logo, o item está verdadeiro. Ok? Vamos passar para o item 1. Então, o item 1 diz o seguinte: a média do salário dos homens é maior do que a média do salário das mulheres. Veja que nós estamos trabalhando com o LN dos salários. E aí, quando nós trabalhamos com LN dos salários, a interpretação não é em função da média, ok?
nós vamos trabalhar, especialmente no caso dessa variável, que é uma variável DUME, né? Qual é a interpretação disso? A interpretação é baseada na taxa de variação do salário médio. Então, não diretamente o salário médio. Ok? Bom, e com isso, obviamente, o item de cara já está falso, porque ele fala da média dos salários, quando na realidade, né, você tem que falar de taxa de variação. Então, nesse caso, o item está falso. No item 2, ele fala assim: cada ano adicional de escolaridade deve elevar o salário em 10%. Então, vamos analisar. Então, mais uma vez, como eu tenho o LN, os salários, não faz sentido, né, eu falar que os salários vão se elevar em 10%. O certo é falar, né, não é o adicional, ou seja, cada ano adicional de escolaridade deve elevar os salários em 10%, então não faz sentido. Então, nesse caso, como eu estou trabalhando com LN, e X é uma variável contínua, né? Então, eu tenho que o certo é falar sobre acréscimo. Acréscimo de salário, e não ok? Então, nesse caso, da variável, o acréscimo de salário, no caso de uma variável contínua, onde a variável dependente é o LN, eu tenho que falar sobre a variação relativa. Ok? E nessa variação relativa, obviamente, vamos ver no caso de um ano de escolaridade. Então, você tem que jogar no modelo, manter as outras constantes e verificar essa variação relativa, né? Ele pergunta se é de 10%. Perfeito? Então, vamos ver. O modelo é dado por LN, do salário, que é igual a 0,30 mais 0,10 escolaridade, mais 0,3 idade, ok? Perfeito. Então, veja que de fato, e aqui você tem, o modelo continua. De fato, você tem um acréscimo de 10%, mas na realidade os salários não aumentam em 10%. Você tem uma variação relativa de 10%, né, na média do salário. Então, não é um acréscimo de 10%. Você tem uma variação relativa. Então, por isso, a questão está falsa, né? Isso aí é uma questão que é uma pegadinha, perfeito? Então, por isso que você deve observar a questão do LN para você poder interpretar corretamente, ok? Então, vamos passar em frente. No item 3, ele pergunta se o coeficiente de interação mulher versus escola é significativo. Então, da mesma forma que eu fiz lá no item 1, então eu vou testar esse coeficiente para essa variável, para essa interação. Então, mais uma vez, estatística do teste, eu vou chamar de ter calculado, é igual o meu beta chapéu sobre o erro
padrão, né, de beta chapéu, que vai me dar 0,05 sobre 0,05, que é igual a 1. Ok? 1 eu tenho que comparar com o T tabelado. Eu não tenho um T tabelado, mas eu tenho o Z, que a gente pode aproximar assintoticamente, porque o N é suficientemente grande. Como ele quer um nível de 10%, eu tenho que comparar com o Z, né, de 10%, que é igual a 1,645. Com isso, eu vejo que esse valor é menor do que o valor tabelado, que meu Z tabelado, que é igual a 1,645. Como é menor, veja que as hipóteses é que H0 beta é igual a 0 contra H1 beta diferente de 0. Então, aqui eu não posso rejeitar H0. Então, não posso rejeitar H0. Se eu não posso rejeitar H0, né, ele não é significativo. Então, eu posso dizer que ele é igual a 0. Então, ele não é significante. Tá? Então, o item está falso. E, por fim, o último item, ele pergunta se é possível rejeitar ao nível de significância de 5% a hipótese nula de que o coeficiente associado à variável idade é igual a 0. Então, a mesma coisa. Então, vou fazer a minha hipótese da variável idade. Tem o meu beta igual a 0, H1 beta diferente de 0. O meu T calculado é o beta chapéu sobre o erro padrão do beta chapéu. Isso já vi que é igual a 0,03 e dividido por 0,01, que é justamente o valor entre parênteses, que vai me dar igual a 3. E nós já vimos, conforme os itens anteriores, que isso vai ser uma Z, né, com 5% de significância. Esse Z vai me dar igual a 1,96. Esse 3 é maior do que meu Z tabelado, né, que é igual a 1,96. Se é maior do que 1,96, então rejeito H0. Se eu rejeito H0, significa que H0 é diferente de 0, então ela é significativa, né, no modelo. Então, de fato, é possível rejeitar. Então, o item está verdadeiro. Bom, com isso nós finalizamos a questão 4, também uma questão de nível médio, mas que envolve conceitos básicos que nós vimos lá no módulo teórico. Perfeito? Então, resolvemos agora a questão 3 e a questão 4, voltamos a seguir com mais questões.